Quem foi Jesus? Como Jesus viveu? E por que Jesus é considerado a pessoa mais importante da Terra? Se você quer saber mais, fique até o final desse vídeo. Fala galera, eu sou o Igor e hoje nós estamos aqui em mais uma collab do Fatos Impressionantes da Bíblia e Geração de Samuel, esses dois canais aí que eu administro. E hoje nós vamos estar falando sobre Jesus, o homem mais importante da Terra. Todos nós sabemos que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Inclusive esse mês tem uma live falando sobre o Jesus histórico. Eu espero que você participe com a gente, hein? E é importantíssimo que o cristão conheça a história de Jesus. É de suma importância. Por quê? Porque se nós somos cristãos, se nós dizemos que servimos a Cristo, devemos o conhecer verdadeiramente. Se somos seus discípulos, temos que o conhecê-lo. E eu tenho certeza que você já se perguntou por que Jesus é o homem mais importante da história. Nem Buda, nem Maomé, nem Constantino, nem... eu poderia falar inúmeros homens, Napoleão, Barack Obama, e poderia falar Martin Luther King. Nenhum deles foi considerado, é tão famoso, é considerado o maior nome da história. Por quê? Os tempos, passa as eras, essa é a melhor forma, passa as eras, passa as civilizações e o nome de Jesus continua. Quantas pessoas, quantos ditadores tentavam acabar com as Bíblias, queimar a Bíblia, extinguir o nome de Jesus, filósofos falando bandas falando que seriam mais famosas que Jesus, que em breve Jesus seria esquecido. E hoje, em inúmeros lugares, você ainda continua ouvindo falar o nome de Jesus. Será por quê? Será porque ele é qualquer pessoa ou será que porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Jesus ele tem um ministério eterno, muito maior do que possamos imaginar. Ele é o cumprimento das promessas messiânicas. E por causa disso é importantíssimo nós conhecermos Jesus, por ele ser o cumprimento dessas promessas. E hoje eu vou falar um pouco mais a perspectiva histórico-bíblica sobre Jesus. Jesus não é só um ensinamento, é um chamado para a ação. Isso mesmo, ele não simplesmente como alguns filósofos que ensinou Platão, Aristóteles e outros filósofos que eu poderia citar, Confúcio, que citaram e deram inúmeros ensinamentos. Jesus é um chamado para a ação. Nenhuma filosofia teve pessoas morrendo por uma causa, tanto como o cristianismo. Você não viu ninguém indo para a arena, sendo jogado aos leões porque acreditou na gravidade. Teve até pessoas que foram perseguidas, talvez pela Igreja Católica, como alguns dizem, por causa do período científico, que se negaram a dizer certas coisas que contrariavam a sua ciência. Mas a maioria deles não foram capazes de morrer por isso. E muitos deles até voltavam atrás quando pressionados. E a Igreja, a fé cristã, pelo contrário, aconteceu isso. As pessoas morriam, mas não negavam sua fé. Será por quê? Será que é porque Cristo é o próprio Deus? Mas como entender, Igor? Como compreender esse Deus? Como que eu posso entender esse Deus? A primeira coisa que você tem que entender é Jesus à luz dos evangelhos. Muita gente pinta Jesus como um Jesus paz e amor, um Jesus hippie. Jesus era realmente paz e amor, mas existiram momentos que Jesus foi incisivo. Por exemplo, quando Jesus fala que veio trazer a espada, Jesus veio para trazer a espada.
Jesus fala que se você não for capaz de deixar pai e mãe por amor a ele, quando Jesus fala sobre dar a outra face, quando Jesus fala que se você olhar para alguém e cobiçar, você já adulterou, muitas das vezes Jesus vai ser mais radical do que inúmeros profetas. Muita gente fala sobre um Jesus que não conhece. E não tem como conhecer Jesus, primeiro, se não for pela pessoa do Espírito Santo, se você não for regenerado. E segundo, sem ser pelos evangelhos e pela Escritura. É pela Escritura, é pelos evangelhos que nós conhecemos quem realmente foi Jesus. Filósofos podem até falar, podem até escrever sobre Jesus, mas a verdadeira fonte, a fonte primária, está lá nos evangelhos. É claro que nós temos que entender Jesus à luz dos evangelhos. Você não pode pregar sobre Jesus, falar que vive Jesus, se você não conhece os seus evangelhos. Segundo, conhecendo o contexto histórico. Muitas pessoas descredibilizam e negligenciam o fato, por exemplo, de Jesus ser um judeu, de Jesus ser um judeu praticante do primeiro século que executava muitas coisas, foi um Messias esperado. Muita gente descredibiliza a expectativa messiânica. Ele era o Messias aguardado por Israel, que veio primeiro para os seus, mas os seus não o receberam, os seus o rejeitaram. Por isso que quando aquela mulher cananeia vai a Jesus, Jesus fala, ó, não é lícito dar o pão da mesa aos cachorrinhos. Por que Jesus está falando aqui? Jesus está sendo áspero, talvez rude com ela? Jesus está discriminando ela? Não. Jesus está mostrando que o seu ministério como Messias e outra. Entender o nome de Jesus. Jesus, Cristo, a palavra Cristo aqui é a forma grega da palavra Messias, ou Machia no hebraico, que significa ungido. Existia uma expectativa messiânica, eu vou gravar um vídeo falando só sobre isso, que esperava um Messias aguardado, um Messias prometido. Então não tem como compreender Jesus sem compreender à luz do contexto judaico, da cultura judaica da época e da expectativa messiânica. Eu tenho que conhecer a expectativa messiânica. Eu tenho que conhecer como os judeus esperavam Cristo e por que Jesus se apresentou e agiu de algumas formas para eles. Porque muitas coisas que Jesus está falando, principalmente na época e nos evangelhos, algumas coisas, por exemplo, Jesus está se referindo aos doutores da lei. Jesus está falando para algumas pessoas e às vezes nós erramos por não conhecer as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Nós interpretamos errado ou fazemos uma interpretação equivocada da figura de Jesus por descredibilizar o contexto judaico ou o contexto histórico da época. Tranquilo? Eu acho que eu tenho acelerado agora aqui, mas me desculpa se eu tiver acelerado. Qualquer coisa você dê uma pausa e volte. Baseado nisso, pensando nisso, eu criei um curso falando sobre a vida de Jesus. Eu não sei se quando esse vídeo estiver pronto vai estar já o curso pronto. Não sei. Mas uma coisa eu sei. Se o curso não estiver pronto, nós vamos iniciar uma série de lives e estudos sobre os evangelhos. Nós vamos estudar junto, aprender juntos sobre a vida de Jesus. E eu vou fazer um próximo vídeo agora falando só sobre a expectativa messiânica. Quer aprender mais sobre Jesus? Quer compreender ele à luz da expectativa messiânica? Quem era o Messias esperado? Por que quando Jesus veio existiam inúmeras promessas? E por que nós chamamos de Cristo? Ou, na verdade, isso aí é uma tradução, já falei da palavra hebraica Messias, que significa ungido. Então, o que é essa promessa? Da onde origina-se isso? Fica ligado, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder a próxima notificação, que o próximo vídeo está imperdível. E se você tem alguma dúvida sobre a vida de Jesus, sobre a história de Jesus e sobre alguma coisa que Jesus falou, comenta aqui embaixo que na medida do possível, são muitos comentários, às vezes eu não consigo responder. Mas se eu não conseguir responder logo de início, no mínimo eu vou tentar gravar um vídeo respondendo a sua pergunta. Então comenta aqui embaixo e se não quiser nos ajudar, compartilha para um amigo esse vídeo.
Deus abençoe sua vida. Graça e paz.